Noite infeliz. Capítulo 14. Caminhando no sentido leste à medida que o sol se punha, 3 magos atravessaram Jerusalém, todos eles com a cabeça encoberta e o rosto escondido, todos portando as vestes de um homem morto. Mais uma vez, Baltazar contou com a religião para se libertar. Nunca havia ocorrido aos guardas da masmorra que alguém, nem mesmo assassinos famosos, pudesse fazer mal a um sacerdote. Eles também não pensaram em permanecer na cela para proteger os conselheiros religiosos de seu rei, enquanto ofereciam conforto aos condenados. Além disso, não pensaram em dar uma boa olhada nos 3 magos quando eles bateram à porta da cela e anunciaram que estavam prontos para sair, as cabeças cobertas para esconder os rostos. Os guardas não tinham sido os únicos a pensar assim. Não havia ocorrido a Baltazar que 3 homens inocentes pagariam por sua liberdade com a vida, debatendo-se, gritando sob os capuzes e as mordaças e se mijando. Seu plano era apenas dominar os sacerdotes, roubar suas vestes, prendê-los e amordaçá-los com tiras de tecido rasgado de suas próprias roupas e fugir do palácio antes que alguém notasse a troca. Tinha certeza de que um alarme seria acionado assim que os guardas entrassem na cela e encontrassem os magos amarrados, amordaçados e seminus. Só que não havia ocorrido a Baltazar que talvez não fossem os mesmos guardas a voltar para a cela. Na verdade, os homens que retornaram, os homens que amarraram os prisioneiros, que puseram neles os capuzes para sua execução e os levaram para o bloco de pedra, não tinham ideia de como Baltazar, Gaspar e Belchior eram, porque estavam em serviço havia menos de 1 hora. No final das contas, os verdadeiros magos tinham sido condenados por uma mudança de turno. No calor da execução, ninguém tinha notado que o grego baixinho já não era mais tão baixinho e tão gordo, ou que as mãos amarradas do etíope chamado Gaspar já não era mais da mesma cor. Da mesma forma como ninguém havia questionado os 3 sacerdotes ao deixarem o calabouço em vestes de nobre e atravessarem o palácio e o pátio. Sem nem sequer pestanejar, os guardas abriram o portão norte respeitosamente e os presos simplesmente pisaram na praça onde o povo começava a se reunir para a execução do ano. Caminhavam o mais lentamente que podiam, dado o medo e a excitação pulsando em seus corpos. Havia apenas uma rua e o desejo de prosseguir. O desejo de chegar o mais longe possível do palácio de Herodes. Continuaram afastando-se da cidade até chegarem ao tanque de Betesda, onde os moradores dos subúrbios tomavam banho, e Baltazar parou para beber o maior copo de água que qualquer ser humano já foi capaz de engolir. O banho ficava ao lado de um mercado que acompanhava a muralha norte do grande templo. Um grupo enorme de comerciantes e vendedores agrupados ao longo de vários quarteirões. Com a sede aplacada, Baltazar finalmente conseguiu pensar em um novo plano. Primeiro colocou em prática seus velhos truques, andando de um lado a outro do mercado, roubando moedas dos bolsos dos transeuntes e bugigangas dos comerciantes, que ainda não tinham fechado seus estabelecimentos para assistir à execução. Pegou pequenas joias de ouro, incenso, coisas que poderiam trocar por comida e favores durante os dias seguintes. Depois usou algumas das moedas roubadas para comprar o máximo de comida e água que os 3 poderiam carregar. Baltazar também comprou um pouco de mirra para tratar suas feridas, um truque que havia aprendido quando era criança, com os comerciantes asiáticos do fórum.
Parte das joias roubadas foi usada para comprar um camelo para cada um. Camelos que usaram para cavalgar para além das muralhas do templo, em direção ao sul. Os homens não faziam ideia de para onde estavam indo, e não se importavam, desde que se afastassem de Jerusalém. Se Gaspar e Belchior em algum momento tiveram qualquer dúvida de que seu companheiro fosse, de fato, o fantasma da Antioquia, os boatos que ouviram pelas ruas de Jerusalém os fizeram ter certeza. Toda a cidade parecia estar falando da execução. O fantasma da Antioquia estava na boca do povo. Baltazar havia salvado a vida daqueles 2 ladrões, e eles lhe deviam uma. De acordo com a tradição, eram seus servos até que a dívida fosse paga em espécie. Era um código tão antigo como o deserto e se aplicava a criminosos profissionais tanto como a qualquer outro homem. Mesmo Baltazar, que sempre desprezou todas as tradições, havia honrado essa regra no passado. Não era uma tradição no sentido religioso, como comer este ou aquele animal, ou usar esse ou aquele chapéu, ou mesmo chapéu nenhum. Era simplesmente uma questão de senso comum. Cada servo vinha com um preço. Cada objeto tinha um valor. Se alguém lhe forjava uma espada, você lhe pagava a quantia adequada ou a negociava por algo de valor equivalente. Se um homem salvava a sua vida, você lhe pagava o valor que considerava que a sua vida tinha ou salvava a vida dele em retribuição. Até que alguma coisa dessas acontecesse, você estava em dívida. Era um negócio. E se Baltazar tinha algum fervor religioso, era nisso. Tudo tinha um preço. E, embora Baltazar ainda não soubesse que sua liberdade tinha custado aos magos sua cabeça, sabia que tinha acabado de aumentar o preço da sua própria.